Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um tema que tem tudo a ver com o momento que nós vivemos. E mesmo o louvor, sem saber, eles cantaram todos os cânticos sintonizados com o tema. Todos os cânticos sintonizados com o tema. A palavra vai apenas complementar aquilo que esses irmãos já cantaram e já tocaram. O sermão é qual sentido vou dar à minha vida? Qual sentido que eu vou dar à minha vida? É lógico que a resposta que o nosso irmão Aleph deu é corretíssima. O que eu vou fazer lá? O que eu tenho que fazer lá? Para que eu preciso ir lá? Ele respondeu, eu vim aqui para louvar a Deus. Ótimo. Esse é o primeiro passo. Os demais, Deus vai concretizar. Feliz por ver os irmãos, e eu descobri na entrada que conforme o aperto de mão, o toque é forte, mais prolongado, é sinal que a pessoa quer te abraçar. Eu tive essa experiência hoje lá. A pessoa pegou, me cumprimentou assim e ficou. Eu falei, você quer me abraçar, né? Mas é isso. Aleluia. Oh, Deus, me ajuda com esse trem aqui. O pastor está de parabéns por ficar com esse negócio aqui o tempo todo. Porque o ar vai e volta. E volta quente. Mas amém. Ao Senhor todo louvor. E isso não é sacrifício. Sacrifício foi o que Jesus fez por mim e por ti na cruz do Calvário. Nesta manhã, bem cedinho, eu fui levado ao livro, fui na minha pequena biblioteca, e fui levado ao livro Vida com Propósito. Eu acordei muito cedo, por conta de estar home office, trabalhando em casa, os meus horários estão muito complicados. Então, eu acordo 4 da manhã, 5 da manhã, eu durmo às 8, acordo às 11, aí depois fico parecendo um zumbi, aí depois eu pego no sono, mas é muito complicado, muito desgastante. E então, hoje, bem cedinho, peguei o livro Vida com Propósito, do Rick Warren, e o título do sermão hoje foi inspirado no primeiro capítulo desse livro. Tudo começa em Deus. O começo de tudo está em Deus. Neste tempo de pandemia, nunca, indagamos, perguntamos a nós mesmos, o que é isso? O que está acontecendo? O que fiz da minha vida? Quem pergunta o que fiz da minha vida são os idosos, que não podem vir à igreja, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo, não podem fazer outro. O que vou fazer da minha vida com um mundo tão incerto, tão dividido, tão confuso, tão inseguro? Quem faz essas perguntas são os adolescentes e jovens, que não sabem o que vai ser. Tudo aquilo que estava planejado deu uma queda. Tudo aquilo que você pensava mudou. Hoje em dia, a profissão da moda é campo. É trabalhar no campo, no agronegócio, na agropecuária. Lá é o grande negócio hoje do Brasil. Não é a indústria. E lá tem tecnologia. Lá tem tudo. Então, o jovem ficou totalmente perdido nesse processo. E como traçar meus objetivos? Sonhar com o quê? Diante de tanta decepção. Eu tenho dito nas lives, você que tem me ouvido, o governo nunca esteve tão perdido. Não o governo no sentido de direcionamento. Até quero registrar que o governo federal, ele sabia muita coisa, mas infelizmente os governadores entraram numa disputa política com o presidente. E aí entraram no Supremo, e o Supremo deu o direito aos governadores de decidir o que quiser no estado deles, e o governo federal não tinha nada que fazer, a não ser injetar recursos. Essa é a verdade. Então o presidente falou, eu não posso fazer nada, porque o presidente entendia que não era para fazer lockdown, era só para fazer preservação,
distanciamento, e etc, etc. Como é que estamos agora? Estamos sem matéria-prima, está faltando de tudo, vai faltar mais, e quando falta, nós caímos numa lei do comércio, chamado oferta e procura. Muita procura, pouca oferta, o preço sobe. Então, vocês já entenderam quem vai pagar? Somos nós. E o mais grave de tudo, foi que a ciência se dividiu. Ela não podia se dividir. Ela tinha que ter uma linha só. Ela se dividiu. Pode tomar isso, não toma, toma, não toma, toma, não toma, toma, não toma. Né? E aí ficou essa divisão e gera mais incerteza, mais insegurança, mais instabilidade, instabilidade em todos os sentidos. E aí eu fui para a Bíblia e encontrei um homem que passou algo pior que a pandemia. Pior que a pandemia. E o nome dele é Jó. Esse homem passou momentos pior do que a nossa pandemia. Ele teve perda pessoal, perda familiar, perda financeira, ele teve perda de todos os sentidos. E no capítulo 12, nós vamos ler aqui o que ele falou. Mas antes, eu quero dizer que no capítulo 11, capítulo 10, veio um tal de uns amigos do inferno que ele tinha, que para amigo daquilo não precisa ter mais inimigo, dizendo que ele devia ter algum pecado. Por isso ele estava passando por aquilo. Eu não tenho pecado nenhum, porque eu tenho confessado meus pecados a Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, essa pandemia não vem de outro lugar, a não ser da ambição dos homens. E aqui era uma provação de Deus para com ele, provando a sua fé. Nós não estamos enquadrados em Jó, mas nós podemos ter a atitude que Jó teve. E aí, então, vamos ver o diálogo que ele teve com os seus amigos. Vamos ver ali nessa versão NVT, nova versão transformadora. Diz assim, versículo 1. Ok, 12, 1, né? Ok. Jó. Não, filho, eu queria Jó. É Jó, filho. Desculpa, é Jó. Mas eu vou ler aqui enquanto o Felipe vai projetar para você que está em casa e você que está aqui também. Então Jó falou novamente, respondeu a eles: vocês, de fato, sabem tudo, não é? Ele está perguntando para os amigos dele, que acabaram de... por que você está passando por isso? Apontaram um monte de coisa na vida dele. Vocês sabem de tudo, né? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Porque toda essa sabedoria de vocês não vai servir para nada. Pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Os amigos riam dele porque ele estava aguardando uma resposta do Eterno para aquela situação que ele vivia, para aquela dificuldade, para aquela pandemia na vida dele. Uma destruição total. Mas ele continuava clamando a Deus. Não desistiu de buscar a ajuda do Eterno. Riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e, no entanto, eles riem de mim. Quando alguém te depara com você, e você nessa situação difícil que você vive, você que está aqui, você que está me ouvindo, e você que vai ouvir durante outros momentos da semana, em qualquer lugar desse planeta, e eu sei que somos acompanhados nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, eu sei que somos acompanhados, eu quero dizer a você que não importa a situação que você esteja passando, a tua resposta só um tem, e esse é Deus, o Eterno. Jó, ele sabia disso, e ele se socorreu daquilo que ele tinha segurança e esperança.
Porque este em quem eu creio pode abrir as portas, pode me abençoar, pode me restaurar, pode me levantar, pode me devolver tudo que perdi. Quem está tranquilo, zomba de quem sofre. Dá um empurrão em quem tropeça. Nossa, já vimos isso falar nos tempos de hoje. Esse negócio de que você só falta empurrar para o cara cair. Então é a mesma coisa, está aqui. Quem falou isso foi Jó. Quem está bem, dá risada em tudo. Mas quem está numa situação difícil, tem gente que vem para empurrar. Só falta um empurrãozinho para acabar de vez. Os ladrões, porém, são deixados em paz. Ô, Senhor amado, estou vendo o STF aqui. Os ladrões, porém, são deixados em paz. E os que provocam a Deus vivem em segurança. Isso daqui foi escrito há centenas de anos antes de Cristo. Essa história, ela ocorreu há centenas de anos antes de Cristo. Mas parece que é alguma coisa muito contemporânea. Os ladrões, porém, são deixados em paz, e os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os mantenha sob o seu poder, porque o dono da vida é Ele. O que Ele está dando para essas pessoas que não se dobram a Ele é uma chance a mais, um dia a mais, uma hora a mais, um minuto a mais, para que ele acorde e saia desse mundo de trevas e passe a viver conforme a luz de Cristo, brilhando dentro de ti, dentro dele, dentro da pessoa. Pergunte aos animais, e eles lhe ensinarão. Pergunte às aves do céu, e elas lhe dirão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, pois todos eles sabem que meu sofrimento veio da mão do Senhor. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. É o barro querendo ensinar o oleiro. Nós estamos assim agora. Não é o oleiro movimentando o barro, é o barro querendo ensinar o oleiro. As nossas autoridades, de maneira geral, homens e mulheres, estão achando que Deus não existe, que não precisam dele. Por isso está essa bagunça na sociedade. Porque não querem ouvir o conselho do Eterno, não querem curvar-se para o Eterno, não querem parar para ouvir o Eterno. Eu não estou falando de religião, eu estou falando do Deus eterno. O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. Em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder, e a ele pertence o conselho e o entendimento. Ninguém pode reconstruir o que ele derruba, e é verdade. Ninguém pode libertar quem ele aprisiona, e é verdade. Se ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. Se ele libera as águas, há inundação em toda parte. Sim, a ele pertencem a força e a sabedoria. Enganadores e enganados estão sob o seu poder, independente de quem quer que seja. Seja uma pessoa boa ou uma pessoa má, de boa intenção ou de não boa intenção. Todos estão debaixo da mão do Eterno. Mas alguns se sentem mais humanos que outros. Em vez de se submeter a Deus, quer submeter o seu semelhante a si, aos seus propósitos, aos seus desejos, às suas vaidades. Porque o poder entorpece. O poder entorpece. A pessoa começa a se sentir um semideus. E isso é muito sério. É um perigo para quem está perto ou para quem está debaixo dessa autoridade. Ele destituiu os conselheiros e os dispensa.
Faze tolos juízes sábios. Oh, meu Deus do céu, Amarildo, parece que eu estou falando de alguma coisa que eu ouvi essa semana. Eu vou repetir. Ele destitui os conselheiros e os dispensa. Faz de tolos juízes sábios. Se sentem sábios. Tira o manto dos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Destitui os sacerdotes e os dispensa. Derruba o que estão no poder há muitos anos. Ditadores ficam espertos, porque ele derruba. Silencia o conselheiro de confiança e retira o entendimento dos anciãos. Derrama desonra sobre os príncipes e deixa os fortes desarmados. Ele revela mistérios ocultos nas trevas e ilumina a escuridão mais profunda. Exalta nações e as destrói. Expande nações e as abandona. Despoja os reis do entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminhos. Andam tateando na escuridão, sem luz. Ele os faz cambalear como a bêbados, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar. É assim que um homem e uma nação vive quando ela se distancia de Deus. Não quer saber dos seus conselhos. Chamo isso de fundamentalismo. E querem viver a sua própria liberdade. Então, aí para Deus só sobram as consequências. Ele não tem o que fazer. É impressionante como Deus, apesar de entristecido, respeita a escolha do ser humano. Só que aí só vem consequência. Aí chega um momento que o ser humano não sabe mais para onde ir. Ele quer dar marcha ré, mas não tem mais como. Já contaminou uma porção de pessoas com aquela sua forma de viver. Tem um filme muito interessante chamado O Livro de Eli. Já passou na televisão várias vezes. E nesse livro, o ator principal, Washington, como é? Denzel Washington, ele tinha uma dificuldade muito grande de visão. Não era cego, mas via vultos, né? Mas ele tinha uma missão, levar um livro a um lugar para editar aquele livro. Mas no meio do caminho encontrou um perverso. E esse perverso queria esse livro. Ele falou, um perverso, se você ver o filme, era um perverso. Ele falou, com esse livro eu consigo dominar todo mundo. Porque nesse livro tem conceitos e conselhos que vão me ajudar a lidar com as pessoas. Um perverso. O Senhor encanta até perversos. O mundo chegou no tal momento, naquele filme, que havia uma destruição plena. Então, para você reconstruir, precisava de um direcionamento, precisava de um sentido. E ele falou, nesse livro eu encontro. E eu vou poder dominar as pessoas, porque esse livro mostra como fazer. E esse livro era a Bíblia. Né? E esse personagem chamado Eli, ele tinha que chegar a um local onde tinha uma gráfica, e lá eles iriam imprimir. E ele tinha decorado toda a Bíblia. Toda a Bíblia, toda. E antes de morrer, ele foi falando, e a pessoa foi escrevendo, para depois imprimir novamente o livro dos livros. O livro onde encontra a sabedoria. O livro onde revela o Deus eterno. O livro onde revela a minha fragilidade. E revela o que eu devo fazer. Como eu devo viver. Para que eu devo viver? Ele revela tudo isso. Quando a sociedade não se dobra a isso, ela tem consequências terríveis da sua escolha. Mas aí, existem outras duas perguntas. Outras duas perguntas que rondam nossa mente incrédula e, por vezes, não vigilante. Às vezes, nossa mente é incrédula e ficamos não vigilantes com as coisas. E começamos a relativizar muitas coisas. Então, a pergunta é a seguinte: por quê? A pergunta é, onde posso encontrar Deus? Essa é a resposta de $1 milhão. Mas eu garanto que com uma passagem, você que está me ouvindo, uma passagem de ônibus, você chega no lugar onde você encontra Deus.
E eu vou te responder. Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 18, versículo 20. Vamos ler todos nós aqui presentes? Vamos lá? Eu espero vocês encontrar. Conseguem ler todos? Vamos lá? 1, 2, 3. Pois onde... Uau! Aí a resposta de 1 milhão. Onde eu encontro Deus? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, fazendo aquilo que o Aleph falou, louvando a Deus, eu estou presente. Aleluia. E eu me manifesto porque eu sou querido, eu me manifesto porque eu sou louvado, eu me manifesto para que seja glorificado por essas pessoas. E aí o Salmo 96 da abertura do culto, eu me manifesto para que vocês deem testemunho daquilo que eu tenho feito na vida de cada um de vocês, por vocês e através de vocês. Essa é a resposta. Onde eu encontro Deus? Onde eu encontro Deus? Um dos lugares é a Avenida Sapopemba 6.215. Quando a igreja está aqui, quem que é a igreja, pastor? 2 ou 3 reunidos no nome dele. Ele está aqui. Hoje nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, nós estamos em 15. Ele está aqui. Chutei 15, pastor, acertei? 20? Então 20, errei. Mas ele está aqui. Amém? Ele está aí na sua casa, se você está com a sua família. Mas se caso você estiver sozinho, saiba de uma coisa, ele e o Espírito Santo com você serão 2. O Espírito Santo mais você são 2. Você nunca está sozinho, porque quando você clama a Deus e o louva, ele está presente, o Espírito Santo presente, então não está mais sozinho, são 2. E quando 2 ou 3, eu me manifesto. Agora, a outra pergunta e última. Eu falei para o Rogério, hoje é a noite das perguntas. Né? O Aleph começou isso. Como devemos nos reunir? Como devemos nos reunir? Aí Mateus 16, versículo 18, responde isso. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Como devemos nos reunir? Podemos ler todos? Vamos lá? 1, 2, 3. Agora... E também eu lhes digo que você é Pedro, você é um homem, você, irmão e irmã, você é apenas um ser humano, mas é sobre Jesus. O fundamento é Jesus, aonde a igreja é edificada, onde você é edificado, a eclésia de Deus, não a denominação de Deus, mas a eclésia de Deus, a assembleia dos justos, quando se reúne para louvar ao Senhor. Aleluia, aí você, é assim que devemos nos reunir. Esse é o modelo que nós temos em Atos. Não importa como você faça. Se você faz familiar, grupo familiar, se a sua igreja é em célula, pouco me importa. O importante é que esteja se reunindo. Como isso que está acontecendo aqui hoje. Estamos nos reunindo. E o Senhor Deus tem um prazer enorme em se manifestar. Ouvir nossa voz, falar conosco, compartilhar o seu conhecimento sobre tudo conosco. E nós viemos aqui para ouvir e para aprender.